como faz, não. Acho que pra gente não tem essa. Começou aí, primeiro, né? Primeira coisa, comida gorda, preço bom, preço barato, não é isso que a gente tinha discutido? Segunda coisa, as porções estão vindo em volumes maiores. E terceira coisa, a gente está tendo pessoas comendo mais rápido, né? Com mais pressa. E assim, tá ficando mais preocupante. Depois a gente disse para tirar de cabeça que esse negócio de excesso de peso é simplesmente genético, porque a gente sabe que de todos os casos de obesidade, 25% são genéticos, né? Os outros 75%, eles podem ser decorrência do ambiente. E aí a gente começou a falar de atividade física e alimentação. Disse para vocês que para se pensar na questão, né, na relação entre atividade física e alimentação, a gente precisa pensar no tal do balanço energético, não é isso? E para que a gente consiga perder peso, o balanço energético tem que ser negativo. Ou seja, a pessoa. Ops. Isso. Ou seja, a pessoa precisa consumir mais, perder mais, gastar mais energia do que ela consome. Ok? Isso ficou claro para vocês? Sim. Falamos da pirâmide alimentar, falamos dos riscos de alguns alimentos, né? De como que esses alimentos devem ser disponibilizados no corpo. A gente falou rapidamente sobre isso aqui para vocês pensarem um pouquinho. Bom, aí a gente continua nisso aqui. Primeira coisa, o que vocês precisam pensar? Vocês precisam pensar que a necessidade energética de um indivíduo para o outro, ela é muito diferente. Como que a gente consegue identificar a necessidade energética das pessoas? Por um tal de metabolismo basal, ok? O metabolismo basal é a necessidade energética que o nosso corpo precisa em repouso, tranquilo? Então, em repouso, cada pessoa tem um metabolismo basal diferente. Professora, o que tem a ver com esse metabolismo basal? Uma das coisas que interferem muito no metabolismo basal é o tal da massa magra, né? O que é massa magra? O músculo esquelético, ele é um órgão que consome muita energia. O músculo esquelético, ele precisa de muita energia, porque nós temos muito músculo no corpo e ele precisa de muita energia para se movimentar, ou até mesmo para manter vocês em repouso igual vocês estão. Então, quanto mais você aumenta o volume do músculo que vocês têm, mais vocês vão conseguir aumentar o metabolismo basal de vocês. Por isso que a gente fala que o metabolismo energético, que é a necessidade energética das pessoas, ela é extremamente variável, ok? Como que a gente faz? Como que a gente faz para identificar o metabolismo basal, né? A necessidade calórica basal da pessoa? A melhor forma de identificar o metabolismo basal é por meio de exames, né? Por meio de exames físicos, de bioimpedância, de DEXA, por meio de exames mais profundos. Só que a gente sabe que é difícil identificar, ter esses equipamentos com essa capacidade de identificar. Então, Narras supôs para a gente que para cada quilo, né, que a gente pode pegar aí o peso da pessoa e multiplicar por 24. E aí, se a gente pegar o peso corporal e multiplicar o peso corporal por 24, a gente vai identificar 1 quilocaloria, né, a cada peso, a cada porcentagem dessa. Então, vamos lá, eu peso... Ai, Jesus, tenho até vergonha de falar meu peso. Eu peso X. Eita lasqueira! Agora deve estar mais, né? Porque comeu uns negocinhos. Não, faz um peso antes da quarentena, que é isso que tá valendo para todo mundo. Não entendi. O que é, Daisy? Faz com o peso de antes da quarentena, que esse ainda tá valendo para todo mundo. Tá, Não, mas aí meu metabolismo diminui. Se eu fizer antes. Meu peso aumentou, meu metabolismo aumenta, entendeu? Eu estou pesando 74 quilos. 74 quilos, para quem era super bonitinha, 69, 68. 74 quilos. Muito tempo atrás, né, Lígia? Hã? Muito tempo atrás, né? Vai. Nossa, não faz tanto tempo assim não, Vinícius. Você para de me ofender, tá? 74 quilos vezes 24 dá 1.776. Então, a gente parte do princípio que esse seria o meu metabolismo basal. Esse valor pode ser maior ou menor. Por quê, gente? Porque peso corporal é muito subjetivo. Então, assim, o ideal seria eu identificar quantos por cento de gordura que a pessoa tem
Então, se a pessoa tiver 74 quilos, por exemplo, né? Porque gordura não gera metabolismo não, tá? Você põe aí que a gente tem uns 30% de gordura, tá? Um bacon. 74 vezes 0,3. Nossa, mas essa fórmula é muito geralzona. Isso, por isso que eu tô Porque falando. ela não diferencia idade, que a partir dos 30 anos o metabolismo basal já diminui, ela não diferencia homem de mulher, homem tem muito mais massa muscular. Isso mesmo, ela é muito geralzona. Por isso que eu falei para vocês que o melhor é fazer exame, né? Então, a melhor opção é fazer exame, mas o Narras, baseado em estudos científicos, trouxe que se aproxima desse valor, é igual IMC, tá? Então, se aproxima desse valor, não significa que esse valor seja correto, tá? Significa que seja um valor aproximado, tá bom? Bom, Lídia, oi, pode falar. tá. Essa conta, então, que você falou aí, é a necessidade que nós temos de consumo basal. Esse valor que deve multiplicando por 24, correto? Isso, aí o que eu estava falando, né? O que eu ia sugerir para vocês? Que assim, para vocês estimarem mais ou menos, né? A conta não é em cima do peso, a conta é em cima da quantidade de massa magra. Só que é difícil a gente saber o tanto de massa magra que tem, né? Porque tem água, gordura e tal. Mas aí você pega esse valor do peso, identifica quantos por cento de gordura que a pessoa tem e diminui a porcentagem de gordura. Então, por exemplo, eu tenho 30% de gordura. Eu tendo 30% de gordura, em 70, vai me sobrar 50 quilos de massa magra, de modo geral, tá? De massa corporal geral. Aí eu multiplico esse 50 por 24. Vai diminuir sim, só que é um valor que vai se aproximar mais do que os 74 que eu peso. Porque esse valor aqui diz respeito à massa corporal e não à gordura. A gordura não gera metabolismo. Por isso que fazer o exame, né, utilizar a bioimpedância, que a bioimpedância separa o que é gordura, separa o que é nutriente, ela é uma forma mais correta da gente identificar esse metabolismo basal. Lá na bioimpedância, a gente coloca a idade, a gente coloca o sexo, a gente coloca a estatura, coloca o peso. A gente põe todas as informações na bioimpedância para estimar o metabolismo basal. Agora, no caso de não ter uma bioimpedância, a gente pode estimar por alto, é igual ao IMC. IMC não é um... A gente precisa ter cuidado na hora de criticar as coisas, porque, assim, IMC não é um cálculo exato de padrão corporal, né? Se você for pegar a sua altura e o seu peso e colocar a sua estatura e seu peso, e eu tiver a mesma estatura e peso seu, nosso IMC pode ser o mesmo, só que você tem menos gordura do que eu, você tem menos risco de obesidade do que eu. Mas é por isso que o IMC deixa de ser útil em algumas situações. Quando o IMC é útil? Quando eu preciso controlar grandes grupos populacionais. Quando eu preciso controlar a obesidade em grandes grupos populacionais. E você concorda comigo que se eu tiver 25 e você tiver 25, os seus 25 são mais raros? Não tem muita gente que tem o seu perfil corporal que tem 25. Agora, o meu perfil corporal com 25 tem muito, né? Vamos pensar assim, do ponto de vista do IMC. Então, é como se você fosse a margem de erro. Sabe como é que é? Então, se você é a margem de erro, que prevalece é a maioria. Assim funciona no metabolismo basal. Obviamente, calcular metabolismo basal por esse cálculo não leva em consideração idade, não leva em consideração sexo, não leva, mas é um cálculo base para a maioria das pessoas, para a maioria da população. Não significa que ele seja fidedigno, mas significa que, do ponto de vista prático, ele pode trazer um resultado aproximado. Agora, resultado fidedigno, meus amores, vocês só vão ter se vocês analisarem a célula de vocês. Paga 600, 700 reais no médico ortomolecular, vai lá no ortomolecular, ele vai ver quantos que a sua célula consome e vai fazer o cálculo do seu metabolismo, tá? Então, realmente ele não é muito próximo, mas é algo que vocês podem trabalhar, tá? Então, assim, se a gente for ficar esperando trabalhar com padrão ouro, a gente não utiliza esses cálculos nunca, né? Se for ficar esperando a melhor opção de avaliação para um monte de coisa aí, nossa Deus, a gente não vai, nunca na vida que a gente vai utilizar isso aqui, ok? Então, Vinícius, se você quiser estimar o metabolismo das suas alunas aí, se você tiver o percentual de gordura delas, você estima esse metabolismo baseado nessa conta aí, tá? Identifica o percentual de gordura, tira o percentual de gordura do peso dela total e aí multiplica por 24, que aí você consegue estimar mais ou menos o peso dela. Professora, Oi, pode falar. e no caso fizer uma avaliação corporal usando uma adipoma?
O adipômetro ele vai te dar a resposta de porcentagem de gordura. De metabolismo basal ele não consegue te dar, não. Pois é, mas dá para separar o peso pelo programa, separar o peso. Isso, aí você utiliza o adipômetro para chegar aqui e daqui você chega aqui. Entendeu? Você utiliza o adipômetro para chegar no percentual de gordura e no percentual de gordura você chega no metabolismo basal. Entendeu? Uhum. Então, o que o Narras fala ainda, né? Alguns estudos Ô, professora. Falam... Oi, pode falar. Professora. Oi, então, o método melhor, assim, na sua opinião, é a bioimpedância? Nossa, você distorce tudo que eu falo. O melhor método, assim... Não, presta atenção no que eu tô falando. Tudo que eu faço, você distorce. Presta atenção. Semana passada você fez isso, essa semana você tá fazendo também. Eu estou falando que a bioimpedância é o melhor método para identificar metabolismo basal. Que a bioimpedância para metabolismo basal, ela é mais fidedigna do que a bioimpedância, do que o metabolismo basal baseado no cálculo. Então, se você tiver que calcular metabolismo basal, certo? Se tiver duas opções, a primeira opção é ortomolecular. Vai lá no médico, paga R$1.000 na consulta e descobre seu metabolismo. Não tem R$1.000 para pagar a consulta? Beleza. Então, você tem duas opções. Ou você faz por bioimpedância, o metabolismo basal, ou você faz por cálculo. Qual é melhor para metabolismo basal? Bioimpedância. Qual é melhor para porcentagem de gordura? É o que você utilizar. É o que você for manter sempre. Porque se você não souber pegar a pinça direito, o adipômetro não vai prestar, não. Então, o melhor método de avaliação é aquele que você usa ele uma vez e usa ele a vida inteira. Porque se diminuir em um, vai diminuir no outro. Agora, para metabolismo basal é bioimpedância. Aham. Ok. E, gente, eu tenho um exemplo para vocês. Saca só. Alguns estudos falam que, apesar de a gente ter esse medo do metabolismo basal, é possível que, por dia, a gente tenha uma ingestão calórica um pouco acima dele, dependendo do tipo de alimento que a gente comer, sem ter o acúmulo de gordura, tá? Então, assim, como eu trouxe para vocês nessa imagem aqui, ó, esses produtos aqui, ó, eles têm uma maior dificuldade de se transformar em gordura. Agora, alguns produtos dessa classe, como batata, pão, farinha branca, trigo, arroz, amido, eles têm um maior potencial de acúmulo, tá? Maior potencial energético e maior potencial de se armazenar em gordura. Nem se fala desse grupo 7, né? Então, o que eles costumam dizer? Como que a gente consegue identificar? Como a gente pode pensar no metabolismo basal de uma pessoa que faz atividade física? Então, se uma pessoa, imagina a Lídia faz atividade física, tá? A Lídia pesa 60 quilos, o sonho dela é pesar 60 quilos. 60 quilos vezes 24, o metabolismo dela poderia ser 1.440. Alguns valores estimam que, se eu multiplicar esse valor por 1,55 para mulheres, eu vou ter 2.232 calorias, que será a minha necessidade calórica diária. Ai, professora, mas é só uma equação. Se eu vier aqui perder 700 calorias e eu estiver ingerindo... Eu não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de necessidade calórica. Eu não estou falando que eu estou emagrecendo. Eu estou falando que eu preciso de energia, tá? Então, olha aqui. Se eu estiver fazendo perdendo 700 calorias por treino, o que talvez seja difícil, né? Eu vou ter que somar 700 calorias nisso aqui. E aí, se eu somar 700 calorias nisso aí, é o que eu gastei por dia. Então, uma pessoa que faz atividade física, sem fazer esse cálculo aqui, tá? Sem ficar medindo frequência cardíaca, sem ficar medindo calorias, o que é difícil mesmo, ela vai ter, vocês podem estimar mais ou menos por esse cálculo, tá? Pensar 1,6 para homem, 1,55 para mulher. Não que eu concorde, mas para vocês, isso aqui é melhor do que treinar no escuro. Isso é melhor do que treinar, prescrever treino só pensando na vida, principalmente para quem quer emagrecer. Então, vamos dar um exemplo aqui, juntar os dois. Uma conta, tá? Juntar os dois aqui, ó. Você pega uma mulher de 74 anos. Ops. Vou dar meu exemplo para vocês. Lídia, 28 anos. Primeira coisa, 28 anos o metabolismo é bom, tá? Graças a Deus ele
não tá muito ruim, não. Essa pessoa tem 74 quilos, ok? Se ela tem 74 quilos, eu vou colocar vou colocar aqui, meu percentual de gordura deve ser 30%. Tem como ser muito menos que isso, não. Então, 30% vai sobrar 51 quilos, ok? 51 quilos, o meu metabolismo basal, vezes 24. O meu metabolismo basal, 1.224. Péssimo o meu metabolismo, né? Beleza. Meu metabolismo basal, 1.224. Meu metabolismo basal sendo 1.224, se eu começar a treinar, o mínimo que eu vou precisar de energia por dia é 1.897. Então, independentemente do treino que eu faço, independentemente se num treino, um dia eu vou perder 700, no outro eu vou perder 900, é lógico que vai só aumentando. A minha nutricionista pode pensar que o meu metabolismo é mais ou menos isso aqui e tentar montar um treino para mim, uma dieta para mim de 1.200 calorias. E eu fazer uma atividade leve a moderada. Lembra que atividade leve a moderada é 60% a 70% de VO2 máximo, né? 70% a 70% de frequência cardíaca. 1.200, ok? Então, como que vai ficar meu balanço energético? Eu vou estar consumindo, eu vou estar preciso de 1.870, né? Acho que foi isso. E eu vou estar consumindo 1.200 calorias. Quantas calorias que eu vou precisar a mais por dia? 1.870 menos 1.200? 670 calorias, certo? Ai, eu pensei a paz. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Nossa, você tá numa nave espacial? Eu estou no laboratório do Dexter hoje. Que isso, hein? Que qualidade. Então, vamos lá. Então, vamos voltar lá, né? Pessoa, vocês estão entendendo o raciocínio aí, gente? Vocês querem que eu anoto de novo? Não deu para entender. 1870. Isso, então vamos lá. Todo dia eu vou estar precisando de 670 calorias. De onde que o corpo vai tirar essas calorias, meu povo? Gordura. Da minha pança, que está imensa, inclusive, Pança? né? Tirar da minha Tá. pança. Professor, como que isso pode ser convertido em peso? A literatura estima, e se ela estima, assim, ela fez pesquisas, estudos científicos para identificar mais ou menos a estimativa, o que pode variar de uma pessoa para outra, mas estimado, tem-se que a cada 7.000 quilocalorias consumidas pelo meu corpo, eu vou ter uma diminuição de 1 quilo de gordura, ok? Então, a cada 7.000 quilocalorias, eu vou ter 1 quilo de gordura. Então, se o ritmo se manter assim, eu posso dizer que talvez em 10 dias seguidos, fazendo dieta e exercício físico, eu consigo perder 1 quilo. Entendeu como é que é? Só que, o que é o legal disso? O legal disso é que isso aqui é atividade leve e moderada. O legal disso é que isso aqui é uma equação subestimada. O legal disso é que, se durante esses 10 dias que eu estiver treinando, eu aumentar, saca só, se durante esses dias que eu estiver treinando, eu aumentar a minha quantidade de massa magra, então eu tinha 51 de massa magra, não era? Então, imagina que eu estou fazendo musculação também, tá? Eu estou fazendo, o pessoal da atividade física, da atividade em academia, eu estou fazendo crossfit. Lembra que crossfit é uma modalidade mista? Ganha massa e perde gordura? Então, imagina que eu estou fazendo um crossfit, virei crossfiteira. E aí, de 51 quilos de massa magra, eu pulei para 56. Meu metabolismo não vai aumentar? A dieta vai continuar a mesma. Olha lá. 56 vezes 24. 1.344, não é isso? Multiplicado por 55, 2.083, não é isso? Minha dieta é de 1.200. Quantas que eu vou perder por dia? 800 calorias. Então, o processo vai ficando mais rápido. Agora, obviamente, o corpo vai ficando mais esperto. Daí para 3 meses, são as adaptações que o corpo sofre, tá? Por isso que, assim, como que eu costumava fazer nos meus treinos, né? Com aluno de personal, claro. Isso aqui vocês usam com aluno de academia para vocês convencer ele
de que o exercício físico pode ser calculado. Isso aqui é uma ciência exata. A exata faz as pessoas entenderem que elas estão perdendo peso. Se você sentar e fizer essa conta com um aluno seu, ele vai ficar doido, entendeu? Então, assim, é extremamente bacana a gente pensar nisso. O que eu fazia na minha época? Na minha época, eu fazia eles comprar um frequencímetro, eles faziam avaliação física, trazia o metabolismo basal deles para mim, né? Fazia avaliação física, eu ia lá e falava, você tem que perder X calorias por treino. As mulheres queriam emagrecer. Aí eu ia lá e montava o treino delas, elas faziam um treino comigo e foda-se, ela tinha que parar o treino quando ela atingisse 500 a 600 calorias. E aí ela ia anotando, todo dia que ela saía do treino, ela anotava quantas calorias que ela tinha perdido por treino. E aí no final a gente fazia tira-teima. E sempre... Ô, Lídia. Certo. Oi, meu bem, fala. Quando você está escrevendo, você está fazendo barulho, não está dando para ouvir. Sério? Assim também? Assim, ó. Vocês não escutam, não? Não, é porque você estava batendo no teclado assim, ó. Tic, 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 tic. Ah, tá. É isso aí. Isso aqui, né? Não, eu só tô mexendo na tela. Mas a hora que eu escrevo aqui, não faz barulho, não, né? Assim, faz? Não, se você escrever com ele segurando, não. Mas se você ficar batendo... Aí sua voz diminui e fica parecendo só o barulho do... Porque o microfone é embutido e aí se você faz alguma coisa no computador, eles mostram o barulho. Beleza, vocês entenderam então como é que funciona esse negócio? Gente, estimativa. Lembrando que aqui, ó, é atividade leve e moderada. Agora, qual que é o benefício do exercício de alta intensidade, né? É que o exercício de alta intensidade, naquele dia, ele vai fazer com que o corpo dela precise de mais energia que qualquer outro dia da vida dela. E no outro dia, mesmo ela não fazendo nada, o corpo dela vai achar que ela está fazendo atividade leve ou moderada, tá? Então, o que a gente faz no exercício de alta intensidade é aumentar essa demanda metabólica em um dia, para que no outro dia o corpo supercompense essa demanda. Okay? Bom, agora, para a gente pensar nessa associação, né, eu disse para vocês que a nutricionista passou 1.200 quilocalorias, passou uma dieta de 1.200. Só que ela jamais pode pensar em uma dieta, e aí a Deise, que é formada em nutrição, consegue explicar isso para a gente direitinho. A gente não consegue pensar numa dieta de 1.200 calorias sem pensar na distribuição dessas calorias, tá? Então, não é só eu ir lá e falar, eu vou comer uma pamonha e não vou comer mais nada o dia inteiro. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa pensar na distribuição dos alimentos que a gente tem, da porcentagem desses alimentos que a gente tem. Moreira e colaboradores fala pra gente que de uma refeição, a gente tem que ter de 55% a 60% de carboidrato. E aí a gente precisa equilibrar entre carboidratos com alto índice glicêmico e com baixo índice glicêmico. Nós temos de 10% a 15% de proteína e de 20% a 30% de gordura. Gente, só que essa gordura aqui, ó, é o tal da gordura boa, ok? Gordura boa, não é a gordura ruim, não, tá? Então, são essas 3 possibilidades que a gente tem. E aí, esse tratamento dietético, né, para que ele tenha sucesso, é extremamente importante a gente tentar equilibrar. Por isso, não se metam nisso aqui, ok? Obrigada. Quem vai organizar isso aqui não é a gente. Quem vai organizar isso aqui é o nutricionista. A gente consegue. Não se meta nem na taxa de metabolismo basal, por favor. Tá. Então não mete não, gente. Se a Deise está falando, vocês não metem não, metabolismo basal. Então, isso aí deixa por conta deles, porque eles conseguem falar pra gente, por exemplo, qual é o carboidrato que vai disponibilizar mais energia naquele momento. A gente vai falar de diabetes daqui a pouco. Se a pessoa for diabética, a gente precisa ter um certo cuidado em relação ao carboidrato que ela ingere, principalmente antes do exercício. Então, o que a gente pode fazer é estimular o nosso aluno a buscar ajuda nutricional, tá? Eu sei que, assim, é algo a mais, né? É um gasto a mais que as pessoas vão ter, mas vocês vão ter muitos alunos de personal. Aluno de personal geralmente consegue pagar os dois. Se ele tá pagando personal, não adianta ele pagar personal se ele não estiver fazendo nutrição. E tomar Herbalife não é fazer dieta, tá, gente? Tomar shake, isso aí não é equilibrado. É um padrão para todo mundo, tá? Então, existem as dietas aí específicas, né, para cada pessoa, e aí a gente consegue ter isso.
Se a pessoa faz tudo certinho, se ela vai lá no nutricionista e traz para vocês todo o processo, né? E aí existem algumas ressalvas em relação a algumas coisas, porque a educação física, a gente tem liberdade para fazer avaliação física aqui no curso, a gente aprende avaliação física, tem curso de avaliação física para profissional de educação física, isso inclui também o metabolismo, tá, Deise? Então, a avaliação física não é algo exclusivo da nutrição. Não, sim, eu Mas, só falo na questão de, tipo, de querer impor que seja aquele valor e, por exemplo, quando você fez o cálculo aí de 1.200, aquele é o valor que a nutricionista pode te passar, ela não pode passar abaixo daquilo, porque se a gente induz o cliente a usar a fazer uma alimentação com valor abaixo da taxa de metabolismo basal, vai acontecer aquele processo de adaptação fisiológica, ele não vai conseguir fazer os exercícios, ele não vai conseguir perder gordura, ele vai perder massa muscular, não vai perder gordura, e aí faz um monte de coisa ruim que vai acontecer no organismo. assim, eu acho que a preocupação que tem que ter com a alimentação, gente, não é só de calorias, não, mas é disposição, é disponibilidade de nutrientes no corpo, né? Não é só olhar para uma dieta e falar, essa dieta tem tantas calorias. Não adianta você fazer uma dieta de 1.200, 1.300 calorias e ter um monte de carboidrato nela. Primeiro que você não vai ficar nem em pé. Você vai ficar morrendo de fome o tempo inteiro, vai ficar cansado, que era o que a Herbalife fazia, né? Era um monte de shake com um monte de carboidrato que eles camuflavam e falavam que era outro tipo de carboidrato, que as pessoas tomavam, rapidamente elas já estavam com fome de novo e depois elas comiam muito mais do que o que elas tinham tomado. Então, hoje em dia, por exemplo, eu já falei para vocês que eu fiz, né, e parei agora, por isso que eu tô obesa. Mas o acompanhamento nutricional anti-inflamatório, ele é um acompanhamento que equilibra muito insulina e glucagon, e o equilíbrio da insulina e do glucagon já vai disponibilizar certos tipos de nutrientes no corpo, como, por exemplo, gordura, tá? Então, a gente tem todas essas associações que não tem como a gente entrar nisso aqui. Mas é muito interessante vocês pensarem em prescrição de treino para obeso, partindo da dieta dele, partindo do metabolismo basal, tá? Partindo assim, de pensar em um treino que ele vai perder de 300 a 400 calorias nos últimos dias, mas que inicialmente qualquer coisa que levar a frequência cardíaca dele vai fazer com que o corpo dele consuma muita energia, tá? Então, no começo, o corpo dele vai consumir 500, 600 calorias. Daqui a pouco, o corpo dele vai consumir 300, 400, porque de fato o corpo dele vai adaptando. Só que a boa notícia é que apesar do corpo dele adaptando, o volume de massa muscular dele aumenta. E aí existem estudos também que comprovam que a cada 1 quilo de massa muscular que a gente aumenta, a gente consegue aumentar de 50 a 70 quilocalorias no metabolismo basal. Isso é para provar para vocês. Isso é para provar para vocês duas coisas. A primeira coisa, emagrecimento com exercício físico e dieta é investimento, tá? Investimento a longo prazo. Se a gente faz dieta e exercício físico, a gente consegue ter ganhos maiores por um prazo maior, mesmo após a dieta, porque o nosso corpo tem memória metabólica, tá? Então ele já entende quantos por dia que ele tem que consumir, até que você vai lá e desacostuma ele de novo. Agora, emagrecimento com processo mais rápido, com dieta louca, com dieta cetogênica, com jejum intermitente, ela traz uma desregulação hormonal muito grande a longo prazo. Se essa pessoa para de fazer essa dieta, o corpo dela volta ao normal e super compensa de forma mais rápida, tá? Por quê? Porque isso não altera o metabolismo basal dela. Então, o que a gente altera o metabolismo basal no dia, né? Não o metabolismo basal de forma crônica. Então, é importante sempre vocês estarem falando isso para os alunos de vocês, que associar atividade física com dieta é a melhor forma de combater o sedentarismo, tá? E nós temos formas práticas disso, tá? Nós temos... Pergunta. Oi, alguém quer falar? Eu. Pode falar. Lídia, beleza. Vamos supor que a pessoa não tem um frequencímetro para poder utilizar. Aí a gente vai usar a percepção de esforço, então? Sim, percepção de esforço. Tá. Agora sim, cálculo do metabolismo, o cálculo das calorias gastas, ele só consegue ser feito mediante uma estimativa de frequência cardíaca. Por isso que a gente tem em alguns frequencímetros a possibilidade de medir frequência, de medir, como é que fala? Esse cálculo. Agora, tem que tomar cuidado com o frequencímetro. Esses frequencímetros que vocês usam aí de smartphone, né? Aqueles inteligentes, eles só pegam pulsação radial.
Agora, aqueles frequencímetros que a gente utiliza o cinto, eles conseguem estimar melhor, porque a resposta é mais rápida, porque o eletrodo está bem na região do coração, está bem na região do mediastino, né? Vocês podem colocar levemente à esquerda, no ápice do coração, que vai ser mais eficiente ainda, ou vocês podem colocar na região central. Aí ele consegue identificar as mudanças de frequência cardíaca mais rápida e estimar de forma mais rápida o possível gasto calórico naquele treino, tá? Gente, lembrando que nada aqui é verdadeiro, nada aqui é 100% fidedigno, tá? Mas são ferramentas boas que a gente consegue utilizar para dar resposta para o aluno. O que eu vejo de aluno obeso? Aluno obeso, geralmente aluno que quer perder peso, ele quer resultado rápido. E, na verdade, eu não vou nem falar para vocês de resultados rápidos. Eles querem ter a ideia de que o que eles estão fazendo está fazendo efeito. E às vezes a gente não consegue falar isso para ele, mas se ele tiver algo para ver, tipo assim, olha, tantas calorias diminui tanto, se você fizer esquiva diminui tanto, né? Ele vai conseguir ficar mais tranquilo em relação à ansiedade. Porque a gente sabe que às vezes a gente emagrece e não percebe, né? Tá todo mundo falando, porque isso é distorção de imagem corporal, isso aí é questões psicológicas, e todo mundo tem uma distorção de imagem corporal. Ninguém consegue se olhar no espelho e identificar ali. Principalmente quem está envolvido nessa área da estética, é cientificamente comprovado. Eu mostro artigo para vocês que eu publiquei disso. Quanto mais atividade física a gente faz, quanto mais dieta a gente faz, mais distorção de imagem corporal a gente tende a ter. Mais a gente acha que está gordo, mais a gente acha que não está do tamanho que quer. Por quê? Porque a gente vai buscar um padrão que a gente não sabe se alcançou. Aí você alcança o padrão, tira uma foto, hoje você fala, nossa, que bosta. Daqui 5 anos, a hora que você olha, você fala, nossa, cara, eu tava com shape massa. E na época você não achava. Então, assim, ele começa a fazer exercício físico, ele já é obeso, já tem algum problema psicológico envolvido, não tem como, a maioria dos obesos tem que tratar o psicológico também, ele tem um problema psicológico envolvido, ele tá fazendo atividade física, coisa que provavelmente ele nunca fez na vida dele, ainda tá fazendo a dieta, e ainda tem que ficar olhando no espelho e falando, cara, eu não tô emagrecendo. Ah, eu senti que minha calça tá frouxa, tá bom, mas eu ainda não tô do jeito que eu quero. Então, assim, tudo isso que eu trouxe para vocês faz com que vocês tenham uma estratégia de cada dia, dia após dia, vocês irem buscando resultados a curto prazo com o aluno de vocês, tá? Então, buscando resultados a curto prazo, vocês vão conseguir, sinceramente, vocês vão conseguir fidelizar esse aluno, tá? Vocês vão conseguir fazer com que ele fique mais tempo, com que ele busque melhor. Eu vejo isso porque, assim, eu particularmente sempre trabalhei dessa forma. Eu sempre trabalhei ensinando para ele o que era metabolismo, mostrando para ele na avaliação física dele o que era metabolismo, falando para ele da gordura, né? Tirando o peso total, falando, olha, o que eu preciso fazer é tirar essa massa gorda e colocar essa massa magra. A massa magra a gente só vai ganhar na musculação, porque a musculação faz isso, isso e isso. E essa gordura aqui a gente vai diminuir fazendo os dois. A musculação diminui a longo prazo e o exercício aeróbio, nós vamos falar disso agora. O exercício aeróbio diminui imediatamente, né? Explicando para ele a minha visão de educadora, de profissional de educação física, como que a gente tinha que fazer isso, né? Mostrava para ele que, olha, às vezes você vai perder tantos por cento de caloria no treino, mas não significa que você perdeu tudo isso, porque você ficou acima do limiar e tal. Mas o que passar disso significa que amanhã que seu corpo vai compensar isso, né? Então, assim, tentando conversar e explicar para ele que o processo de emagrecimento, ele existe, ele demora a aparecer, mas ele está acontecendo. Ele está iniciando, né? E é tudo uma questão metabólica, tá? Então, essa parte aqui de nutrição, não se metam nisso. Aluno chega, eu lembro que tinha aluno que chegava em mim, professor, o que eu vou comer na hora que chegar em casa? Eu falava, cara, eu não sei, não, eu não sei nem o que eu vou comer. Então, assim, eu sempre tive muito cuidado para não ficar falando para aluno. Para vocês, às vezes eu falo, por conta das experiências que eu tive, de curso que eu fiz, mas porque vocês são futuros profissionais. Mas para aluno de personal meu, para aluno de academia, eu evitava ao máximo falar alguma coisa. Às vezes só quando ele chegava lá mais cansado, às vezes caía duro lá no chão porque não alimentava, né? A gente falava, nossa, você precisa comer antes de vir e tal. Mas fora isso, eu não falava não. Por quê? Porque isso aqui depende muito do peso da pessoa, depende do estilo de vida, depende do ritmo de vida da pessoa, depende da hora que ela acorda, da hora que ela dorme. Então, a nutricionista, ou o nutricionista, né, quando eles passam a dieta para a pessoa, eles perguntam, vai fazer atividade física? Que horas que vai fazer? Para poder pensar até no que a pessoa vai comer antes e depois da atividade física. Porque ele sabe que naquele momento
A demanda de carboidrato, de gordura, vai ser diferente quando ele for dormir. Então, tudo isso tem que ser extremamente equilibrado. Infelizmente, gente, não tem como a gente pensar em superar a obesidade sem querer juntar os dois. Não tem como pensar em superar a obesidade sem ter rotina, tá? Atividade física e alimentação é rotina, porque o nosso corpo trabalha com rotinas. O nosso corpo tem hora para secretar hormônio. Ele tem hora para amenizar a secreção de hormônio. Nossas glândulas têm hora que elas vão estar mais oriçadas para lançar hormônio, tem horas que elas vão estar menos. Então, se o nosso corpo funciona assim, se o nosso corpo tem um ritmo que a gente chama de circadiano, então por que a nossa vida não pode ter? Né? Então, infelizmente, o nosso corpo tem rotina e a gente precisa respeitar isso, tá bom? Bom, para finalizar essa parte, parece que está bem estabelecido, né, para vocês que atividade física deve fazer parte de uma redução de peso corporal. Por um lado, mais uma vez, reforço que prescrever dieta alimentar é responsabilidade de nutricionistas, e as propostas de atividade física, do mesmo jeito, né, ele tem que ser visto por um profissional de educação física. Então, vocês precisam compreender metabolismo, vocês precisam entender o que o nutricionista passou de dieta para dar subsídio também para o seu treino, tá? E eu queria que vocês entendessem que quando vocês forem pensar em um treino para uma pessoa obesa, eu não queria que vocês pensassem no treino apenas na hora que vocês estão com eles, tá? Mas quando vocês forem pensar em um treino, a primeira coisa que vocês vão pensar é sobre isso aqui, ó, sobre as atividades do cotidiano. Vocês não podem pensar só no que ele faz quando ele tá lá. Se o cara tem 30 minutos só para fazer exercício, você não vai meter HIIT nele todo dia. Mas você pode olhar para a vida dele, olhar para o cotidiano, olhar para a rotina dele e falar assim, me fala como que é a sua rotina. Existem vários testes que a gente pode aplicar nas pessoas para conseguir mensurar essa rotina. Aí, nós temos 4 dimensões de atividade física na nossa vida. A primeira dimensão é ocupacional. Então, você pergunta, no seu trabalho, o que você faz? Ah, meu trabalho eu fico sentada. Beleza, você já sabe que aqui você não consegue fazer muita coisa, não. Agora, se é uma pessoa que carrega peso, que se desloca, que fica em pé, que anda de um lado para o outro, né? Você já sabe que aqui ela vai ter um gasto energético maior. Deslocamento, vira para a pessoa e fala, como é que é? Você anda muito de carro? Não, eu moro do lado do serviço. Tem como você ir a pé? Tem, então beleza. Você sabe que aqui você já vai conseguir aumentar isso. Incentivem as pessoas a caminharem, tá? Irem a pé até os lugares. Incentivem a pessoa a se deslocar de um lugar para o outro, de bicicleta, né? E utilizar dessa atividade física, não é exercício físico. Na hora de lazer, pergunta, né? O que você costuma fazer na sua hora vaga? Ah, não, na hora vaga eu gosto de assistir Netflix. Ah, então tá, deixa eu te falar, eu trabalho num grupo assim, é um grupo de dança e tal, muito legal. Vem participar com a gente, a hora que você tiver de folga, beleza. E também nas atividades domésticas. Você faz atividades domésticas? Não? Você tem jardim na sua casa? Tem? Então joga uma aguinha no jardim, tira pelo menos 20 a 30 minutos aí pra você aguar o jardim e tal. Então, essas orientações são orientações quanto à atividade física. Não são orientações quanto a exercício físico, ok? Lembrando que a atividade física é um tipo de exercício físico que gasta pouca energia, mas que somado a tudo, é igual eu tô falando pra vocês no FGTS. No FGTS é pouquinho. Dá pra ir lá e comprar um carro com o meu FGTS? Não dá nem pra eu sacar meu FGTS. Agora, se o meu FGTS ficar sendo armazenado ali todo dia um pouquinho, e for juntado ao meu salário, por exemplo, aí a gente consegue fazer mais coisa com ele. Isso aqui é a mesma coisa. Atividade física é pouca coisa, tá? Atividade física é o que a gente pode mudar nas pessoas de modo geral. Então, se a gente conseguir fazer elas entenderem que só se deslocar para o trabalho, elas já vão estar fazendo atividade física, né? Ou evitar elevador, utilizar mais escadas. Ah, não, eu moro no primeiro andar. Tá, você sobe escada de elevador. Não, cara, tenta subir de escada e tal. As pessoas já vão conseguir perceber que elas já vão ter alguma melhora em relação a isso, tá bom? Agora, existem algumas recomendações mínimas, tá? Isso aqui é para que a meta é o mínimo que a gente faz para que a gente consiga ter redução de peso corporal. Só que lembra que quando o American College of Sports Medicine indica isso aqui pra gente, né? Ele indica que a redução de peso corporal já tá vindo com dieta, tá? Não vou nem falar dieta, não.
já está vindo com mudança de hábitos alimentares, porque a minha dieta hoje está péssima, né? Porque dieta é o que a gente come todo dia, né? É o diário. Então, a gente sabe que a pessoa está mudando o comportamento dela em relação à alimentação. O que ele fala? Se você fizer menos de 150 minutos de atividade física por semana, associado a uma mudança alimentar, você vai ter uma perda modesta de peso. Você vai perder peso? Vai. Modesta. Se você tiver mais de 150 minutos por semana de atividade física, o American College estima que a gente vai conseguir perder de 2 a 3 quilos, tá? A estimativa é perder de 2 a 3 quilos. Agora, se você consegue fazer mais de 125 a 420 minutos de atividade física, e lembra que atividade física, gente, é atividade moderada, tá? A gente pode ter um aumento maior de peso em relação a isso, tá? Isso é estimativa, ok? Para fim de recuperação de peso, então, o que a gente sugere? A gente sugere que, no mínimo, sejam feitos 150 minutos de atividade física durante 30 minutos, todos os dias da semana, ok? Então, o mínimo é isso aqui. Você fala para ele, todo dia, pelo menos 30 minutos por dia, você tem que somar 30 minutos. Então, se você anda 15 minutos, você vai 15 minutos e volta para o seu serviço 15 minutos, isso é o mínimo que você tem que fazer para conseguir identificar, para conseguir perder peso, tá? Também a gente pode pensar no agregado, né, semanal, de 200 a 30 minutos por semana, levando em consideração que esse dispêndio de energia, ele pode ser mais seguro, tá? Então, de 200 a 30 minutos por semana, ele vai trazer pra gente uma certeza de que a pessoa vai fazer exercício. E aí, se você diminuir 300 dividido por 5 dias na semana, dá 60 minutos, tá? Por isso que geralmente a gente pensa em um treino de 1 hora, né? A gente faz ali 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de aula e 10 minutos de alongamento e volta calma, ok? Então, o mais indicado é esse aqui. Agora, o mínimo sugerido é esse aqui. A pessoa que não tem dinheiro, você vai trabalhar lá no postinho, ela não tem dinheiro para pagar personal. Você vai virar para ela e falar assim, morra obesa, minha filha. Morra obesa porque você não tem jeito, não. Não. Você tem segurança de falar que se ela estiver seguindo uma dieta, ela vai ter resultados melhores fazendo 30 minutos por dia, fazendo 150 minutos por semana ou 30 minutos por dia todos os dias. Isso aí já vai trazer uma garantia para ela. Olha, faz 30 minutos de caminhada todo dia. Eu não estou entrando no mérito de perder massa magra, perder massa gorda, não, tá? Porque realmente, para o corpo ter um déficit nutricional a ponto de estar consumindo a massa magra, esse déficit a pessoa tem que estar muito subnutrida. O consumo de massa magra, ele tem um certo limiar, a gente vai falar disso na aula de segunda-feira. Então, não tem problema você virar para uma pessoa obesa, 80 quilos não é muito, não. Uma pessoa que está com 45% de gordura e pedir ela para fazer 30 minutos por dia de exercício aeróbio, não tem problema nenhum. Tá? Então, o corpo dela vai mobilizar, principalmente se o exercício aeróbio, ele vai mobilizar primeiro a gordura para conseguir dar esse resultado pra gente, tá bom? Mas o indicado é de 200 a 300 minutos por semana, ok? Lídia, esse de 200 a 300 minutos por semana, ele vai gerar o quê? Vai perder peso, vai ganhar peso? Não entendi. Ele vai ter uma recuperação de peso mais segura, ele perde mais peso. Isso aqui é o mínimo, ó. O mínimo. Uhum. Não tem como você perder... Tipo assim, se você fizer dieta, você vai perder peso, ponto. Tá? Agora sim, fazendo dieta e fazendo 30 minutos por dia, você já vai perder algum peso, tá? Você já vai conseguir recuperar o seu peso. Agora, recuperar bem o peso, de forma rápida, de forma otimizada, é de 200 a 300 minutos. Esse aqui, ó, ele otimiza a dieta. Esse aqui, ele praticamente dobra os efeitos da dieta. Eu sou daquela que acho que a dieta tem 70% de peso na hora de de querer perder peso, né? De mudança da dieta tem esse peso aí de 70%. Certo. Por quê? Por que eu acho que tem esse peso? Porque não adianta a pessoa fazer isso aqui, ó, sem estar fazendo dieta. O máximo que eu vou ter vai ser um equilíbrio energético. Vocês lembram do equilíbrio? Eu vou conseguir equilíbrio, mas se eu não diminuir o consumo de energia, né, não tem como eu chegar nisso aqui, não. Tá? Por isso que eu acho que a dieta tem 70%. Agora,
Se a pessoa faz dieta e faz isso aqui, esse aqui consegue ajudar muito a dieta. Então, eu falaria para você que ele poderia ser responsável de 30% a 40% da perda de peso. Se a pessoa faz dieta e faz muita atividade física, otimiza demais a dieta, tá? Pode otimizar bem mais que isso aqui. Nunca vai ser totalmente equilibrada, a dieta sempre vai ser o primordial, tá? Mas eu só vou conseguir ter porque a dieta ela vai estar sendo sempre a mesma, né? Depois vai lá mudar, o corpo vai adaptar mais rápido. Agora, eu só vou conseguir ter um balanço energético tão superior assim, né? Uma negatividade, colocar o balanço negativo ali. Quanto mais eu consumir, melhor vai ser para a dieta e melhor vai ser para o meu corpo, ok? Agora, para finalizar, trouxe aqui para vocês 3 tipos de exercício: atividade aeróbica, treinamento resistido, e aí eu quero que vocês lembrem que treinamento resistido diz respeito a treinamento de força, aula de segunda-feira, né? Treinamento de força. Tem quantos tipos de força? 3 tipos de força, não é isso? Força Força máxima. máxima. O que mais? Acho que Potência potência. e resistência, não é isso? Então, o treinamento resistido, ele também é muito utilizado, tá? E o alongamento, gente, o alongamento, eles são bem menos utilizados e ele está mais associado a um aspecto de recuperação do corpo mesmo. Gasto energético do alongamento é muito baixo. Oi, pode falar. Não, é isso que eu ia perguntar, se no alongamento é possível ter gasto energético elevado, porque, por exemplo, tem gente que faz só yoga e consegue manter Mas a um peso. yoga não é um alongamento propriamente dito, a yoga é um tipo de treinamento resistido. É um treinamento resistido com características de alongamento, é igual Pilates. É tipo calistenia, né? Isso, o Pilates ele não tá só te alongando e melhorando sua postura, ele tá fazendo isso através do treinamento resistido. E o que é a resistência na yoga? A resistência na yoga é o peso do seu corpo. O que é resistência no Pilates? O peso do seu corpo é aqueles equipamentos malucos que ele coloca você de cabeça para baixo, né? Tudo isso para sustentar o peso do seu corpo, entendeu? Então, assim, é porque lá junto os dois. Então, beleza. Então, aqui, e é sobre isso aqui que eu quero falar com vocês na aula de segunda. Os meninos da outra turma, eu vou deixar ela gravada, que depois vocês assistem ela, tá? Vai estar no YouTube lá, eu vou colocar o link no AVA, e eu mando o link para vocês aqui, porque depois vocês assistem essa aula de bioenergética para vocês entenderem, tá? Atividades Eu aeróbicas, acho que elas... Oi, pode falar. na segunda a gente nem vai ter aula, Lívia. Ano que vem. Mas do quarto. Vocês têm aula, não? Não, o professor já deu a segunda, eu acho que nessa segunda ele não vai dar aula, vai dar só na próxima. Não, então, Aí qualquer coisa, mandar o link pra gente. Para vocês, porque aí vocês assistem a aula. Certinho. Então, olha só, na prescrição, a gente tem 3 verdades. Essas aqui são as verdades, essas verdades não vão mudar nunca, tá? E a gente vai trabalhar em cima dessas verdades. A primeira verdade é que a atividade aeróbica, ela promove um grande consumo de energia quando está sendo feita, tá? Quando está sendo feita dentro dos parâmetros ali, ela produz um consumo imediato de energia. Treinamento resistido, ele não produz um consumo de energia muito grande naquele momento, dependendo do tipo de treinamento. Não tanto quanto a atividade aeróbica. Só que ele ajuda demais a perder peso. E o alongamento não consome nada, tá? O alongamento é só para músculo, só para esqueleto, só para melhoria de postura, melhoria de corpo, que já é uma justificativa para a gente fazer, tá? O que a gente tem? Atividades aeróbias consomem muita gordura, ciclo de Krebs, tá? Pra vocês lembrarem. Treinamento resistido, ele precisa de uma via que produz energia de forma mais rápida, e a energia produzida mais rápida é por 2 vias, ou pela creatina, ou pela glicose, que eu vou ensinar para vocês na segunda, que já vai dar para os dois conteúdos, tá? Alongamento, consome o que tiver lá, a energia que estiver pronta ele utiliza. Então, a gente costuma dizer que para perder peso, a gente precisa ter os dois, né? Então, assim, vou voltar lá para vocês verem. Exercício para o controle do peso. O que é bom para emagrecer? Exercício aeróbio ou resistido? Aeróbio e resistido, tá? Então, as modalidades mistas que vocês aprenderam lá
lá na atividade física de academia, são as melhores modalidades para perder peso. Por quê? Porque o aeróbio é consumo imediato. E o resistido é investimento. E o investimento, que dependendo da força que você está treinando, é praticamente imediato, tá? Se você estiver treinando resistência, esse investimento vai ser melhor ainda. Se você estiver treinando potência, você vai tentar juntar os dois, porque a potência precisa muito de uma energia imediata para ser desenvolvida, tá? Então, as modalidades mistas, elas ainda são as melhores. A prova disso é que diversos protocolos têm sido utilizados para perda de peso. O treinamento funcional é um protocolo misto. A gente coloca treino aeróbio e treino anaeróbio, tá? Outra característica que a gente tem é CrossFit, essas aulas de dança, ou treinamento intervalado, né? Que as pessoas gostam muito de treinamento intervalado. Vai lá na musculação, faz um exercício, vai na esteira, faz outro, volta na musculação, faz outro, vai na esteira. Treinamento intervalado é o treinamento que traz pra gente, né, um misto, não é concorrente. Treinamento concorrente é aquele que agora você faz o aeróbio, depois você faz o de força, né, o anaeróbio. Então você troca. Primeiro você faz um, depois você faz outro. Agora o intervalado é aquele que você dá intervalos entre uma via energética e outra. Então esses protocolos mistos, eles são os que mais ajudam para emagrecimento. E vai chegar um monte de gente lá falando para vocês que quer fazer só esteira. Beleza, ele quer fazer só esteira porque esse resultado aqui ele é mais rápido e imediato. Só que esse resultado aqui ele não promove adaptações metabólicas tão grandes assim, a ponto de fazer com que daqui o corpo dele amanhã, depois da manhã, semana que vem, sinta que ele precisa de mais energia. Esse aqui faz isso. Esse aqui consome agora. Esse aqui vai servir como investimento. Então, de certa forma, a gente precisa, sem os alunos às vezes perceberem, porque musculação é um método. Aqui, ó. Musculação é uma modalidade, tá? Só que musculação é uma modalidade só de treinamento de força. Aí, a hora que a vida inteira foi assim, né? Eu sei que eu preciso fazer os dois. Então, você chega na academia, faz esteira e depois você vai para musculação. Não é isso? Por quê? Porque o único método de atividade aeróbica que você conhecia era esteira, bicicleta e o elíptico. E a única modalidade de treinamento de força, esse aqui é sinônimo de treinamento de força, tá, gente? Era musculação. A única modalidade que você conhecia era musculação. Agora, quem pega atividade física de academia comigo, aprendeu que eu tenho algumas modalidades aeróbicas. Eu tenho uma modalidade aeróbica que está fazendo muito sucesso. Como é que ela chama? HIIT. Eu tenho também as modalidades resistidas, não tem? Que a gente vai começar a falar semana que vem. Treinamento. Treinamento, olha eu, gente. Ginástica localizada, que eu posso utilizar. Ou aqui eu posso utilizar o CrossFit, que é misto, que tem os dois. Ok? Ou eu posso utilizar um circuito de treinamento funcional, que vai ter os dois. Então, o problema é que durante muitos anos, treinamento resistido ficou restrito à musculação e treinamento aeróbico ficou restrito à esteira. Só que não cabe isso no mundo mais não, tá? Pensem nas modalidades. HIIT é uma modalidade, musculação é uma modalidade, treinamento funcional é uma modalidade, CrossFit é uma modalidade. Esteira é outra modalidade, né? Que são os ergômetros lá, tá bom? E aí, aqui a gente tem algumas indicações, e aí eu vou colocar isso aqui para vocês, para pessoas obesas, tá? O básico. Então, se a pessoa for treinar obesa, mórbida, gente, quase morrendo, tá? Não é gordinha acima do peso igual a tia, não. 5 dias na semana ou mais, é interessante a gente pensar aí em uma atividade inicial moderada para trabalhar de 40% a 60%. Por quê? Porque 40% a 60%, se essa pessoa for obesa, ela tem muitas chances de ter uma cardiopatia e não saber. E cardiopatia, a gente vai falar mais para frente, é doença silenciosa. Então, a gente não pode começar com 60%, 70%. A gente parte do princípio que essa pessoa obesa, ela vai ter outras doenças associadas, uma delas o diabetes, que a gente vai falar agora. Então, 5 dias na semana, você começa com atividade moderada para depois progredir para mais 60%. Professora, quanto que eu sei que eu vou progredir? A hora que você montar a periodização dele lá, tá? Semana de incorporação,
A hora que passar as 3 semanas de incorporação, você já pode começar a pensar nessa mudança de estímulo aí, tá bom? Agora, pensando em um treino que precisa ter os dois, aeróbio e anaeróbio, é importante que tenha pelo menos 30 minutos acumulados por dia, tá? Então, ele não precisa fazer, ele paga para você, querido, 80, 90 reais por 1 hora. Você não vai deixar ele 30 minutos na esteira porque você não é louco de fazer isso. Você é doido de receber 1 hora de personal e deixar o cara 30 minutos na esteira por dia? Não. Só se você fumar maconha, só se você quiser ficar sem emprego. Se você quiser fracassar na sua profissão, você faz isso, tá? Você vai lá, o aluno vai pagar para você 100 reais a hora, olha lá, de 60 horas, 50% da hora ele vai ficar em cima de uma esteira, porque a OMS indica que tenha pelo menos 30 minutos por dia, tá? Faz isso. Você não vai fazer isso aqui não. Você vai colocar ele 10 minutos na esteira lá, 2 períodos de 5, e vai meter um protocolo misto nele depois. Tá? A hora que ele estiver descansando, você vai pôr ele para pular, mais 2 minutos, vai pôr ele para pular, sem ele perceber que ele está fazendo exercício aeróbico. Então, lá na esteira, pelo menos no seu treino, você tem que juntar 30 minutos. Só que esses 30 minutos não precisa ser contínuo, tá? Não precisa ser o tempo inteiro, não. Não precisa ser 30 minutos seguidos, não. Na verdade, nem deve ser 30 minutos seguidos. Ok? 5 minutos no máximo, para a gente garantir a utilização 100% de gordura do corpo. Agora, se ele quiser voltar a outro período e fazer, ótimo. Você vira para ele e fala, olha, comigo, o seu treino, quando você for pensar no obeso, você vai ter que mesclar aí pelo menos 30 minutos de aeróbio no seu treino e vai pedir para ele para tentar fazer mais que isso. Olha, quando for semana que vem aqui no outro horário, faz mais 20 minutos. A hora que você chegar na sua casa, lembra daquelas atividades diárias? Faz uma caminhadinha, leva o seu cachorro para fazer xixi, fica em pé uns 10 minutos, sobe escada e tal. Então, você vai tentando agregar mais. Só que se você for personal, pelo menos 30 minutos na sua modalidade, né? Se ele fizer, se a atividade de vida diária dele for totalmente sedentária, você precisa garantir pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico por dia. Tá? Então ele não faz nada, ele não leva cachorro, ele só anda de carro, ele não tem escada no serviço dele, só trabalha sentado. Garanta esses 30 minutos. Senão você pode somar esses minutos por dia que ele tem sim, tá bom? Agora, o que vocês precisam entender é que essas atividades, elas devem ser ritmadas. Vocês vão entender isso na segunda, tá? E além de ser ritmada, elas precisam utilizar grandes grupos musculares. Por que elas precisam utilizar grandes grupos musculares? Porque quanto mais músculo envolvido, mais mitocôndria trabalhando, mais oxigênio eu vou precisar, mais sangue eu vou estar encaminhando para lá. Tá? Então, na verdade, é assim, quanto mais músculo, mais sangue eu vou precisar, mais oxigênio vai chegar, mais mitocôndria eu vou estimular, mais energia eu vou produzir. Tá? Então, a gente vai falar disso também, vocês vão entender. Alguns exemplos, né, que a gente tem de atividades aeróbias ritmadas, prolongadas, uma aulinha de dança, um ciclismo sem muitas variações, uma corridinha na esteira, que mais? Subida e descida da escada. Esses exemplos. Oi, pode falar. Alguém falou alguma coisa? Isso Não, não. né? Então, beleza. Não, eu falei step. O step, isso, umas variações em cima do step, né? Em cima de uma bicicletinha. Esses exemplos aqui, meus amores, são o que vocês estão aprendendo lá em atividade física, em academia. Tá? Lá naquela disciplina, a gente está aprendendo como passar exercício aeróbio em academia. Né? E na aula passada a gente falou de alguns exercícios aeróbios. A gente falou do step, a gente falou da ginástica aeróbia, não foi isso? A gente ia falar do HIIT. Então lá são algumas modalidades aeróbias que a gente tem, ok? Alguns exemplos que a gente tem dentro de academia. Treinamento resistido de 2 a 3 vezes por semana, tá? Essas 2 a 3 vezes por semana, elas precisam ser intervaladas para garantir o princípio da recuperação. Aqui vocês vão utilizar de 60% a 70% de um RM. Só que aqui o AVA põe isso aqui para vocês, só que vão estar batendo o AVA quando ele põe um RM. Você jamais vai fazer um RM em um cara obeso, você não sabe se ele é hipertenso ou não, porque a maioria vai falar para você que não é. Nunca faça teste no RM, a gente faz em pessoas que são mais velhas. O que você pode fazer? Faz um teste de 8, de 10 RM, vocês já devem ter tido avaliação física, e aí vocês estimam quantos que seria se fosse um RM para fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar aí de 60% a 70%, ou substitui isso aqui pela percepção subjetiva de esforço, ok?
Pensa aí, de 2 a 4 séries. Gente, 60% a 70% de um RM é muito, tá? É uma carga bacana. Então, aqui a gente precisa trabalhar uma carga legalzinha. Pensar em repetição de 2 séries a 4 séries, de 8 a 12 repetições. Bom, se você utilizar, lembrem-se disso, né? Se você utilizar uma série menor, você pode pegar um número de repetição menor e utilizar uma porcentagem maior, tá? Então, vamos lá, eu quero 2 séries de 8. Poxa, você não vai pegar 2 séries de 8 e colocar uma carguinha mínima, a não ser que seja fisioterapia, né? Que ele tá ali fazendo só fisioterapia. Então, se você pegou 2 séries de 8, você utiliza 70% da carga que ele suporta. Agora, se você pegar 4 séries de 12, aí você utiliza 60% de um RM. Até 50%, tá? 50% a 60% de um RM, tá bom? Entenderam esse equilíbrio? Lembrem-se de equilibrar. Se você utiliza menos séries e menos repetições, você aumenta a carga. Se você utiliza mais séries e mais repetições, você diminui a carga. Nesse treino aqui, ó, vocês estariam trabalhando força máxima. E nesse treino aqui, vocês estariam trabalhando resistência. Do ponto de vista energético, tanto faz no momento do treino. Ser um treino de força máxima ou um treino de resistência. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho uma maior adaptação muscular, que a gente chama de hipertrofia, tá? Eu tenho uma maior adaptação muscular no treino de força máxima. Então, treino de força máxima, a adaptação muscular é maior. Se o volume do músculo aumenta mais, se a massa muscular aumenta mais, consequentemente, eu vou ter um aumento mais rápido do meu metabolismo, tá? Só que essa hipertrofia aqui é mais demorada do que aqui, ok? Então, vocês precisam saber equilibrar. Por isso que a gente tem que treinar os dois tipos, né? A gente tem que variar aí o treino. Faz um treino de força máxima, faz um treino de potência, depois faz um treino de resistência, né? Vocês aprenderam lá em prescrição, e na periodização, vocês perceberam que é possível mesclar. 2 a 3 vezes por semana, de preferência em dias intervalados, 60% a 70% da carga máxima. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa consegue fazer até exaustão, sei lá, no supino, 40 quilos no supino. Uma repetição só, levantou, caiu, na segunda já falha, tá? Então, esse aqui é a quantidade de quilo que ele consegue carregar no supino, tranquilo? Só que aí você quer fazer o cálculo, você vai colocar 70% disso. 70% de 40 é X, não sei quanto que é não, depois vocês fazem aí. Não vai dar um número tão redondinho assim às vezes, tá? 70% de 40 é X, esse valor aqui, ó, você vai trabalhar 2 séries e 8 repetições, tá? Ou 3 séries, 10 repetições, você pode pensar em valores intermediários aí. Agora, se você quiser trabalhar 60%, você aumenta o número de séries de repetição em nome de Jesus, senão seu aluno vai estar lá fazendo terapia, tá? Você pode mandar ele para fisioterapia que dá lá mesmo. Coloca carga baixa e põe pouca repetição, não faz diferença nenhuma. Agora, flexibilidade, gente, é o de sempre. Flexibilidade é o quê? Também de 2 a 3 vezes na semana, preferencialmente quando ele estiver fazendo treinamento de força. O alongamento, ele vai ser feito até a pessoa sentir dor. Então, você vai virar para ela, se ela estiver fazendo sozinha, a hora que você sentir dor, a hora que você sentir o desconforto, né? Você vai puxar. Inicialmente, ela vai sentir o relaxamento das fibras, depois vai começar a estressar um pouquinho. Geralmente, esse valor vai de 10 a 15 segundos. O AVA de vocês coloca de 10 a 30. Eu não consegui achar referência disso. Mas se vocês quiserem ter um padrão de segundo médio para cada alongamento, né? Obviamente vai depender, mas tem uma média aí. É de 10 a 15 segundos. 30 segundos é muito, tá? 30 segundos a pessoa já não vai estar alongando direito. Principalmente uma pessoa obesa, que são delas que a gente está falando, tá bom? Repetir aí de 2 a 4 vezes, isso aqui é só se estiver querendo alongar demais, fazer melhorar demais o alongamento. Mas repetir 2 a 3 vezes cada exercício já é bacana. E aqui você pode utilizar os dois alongamentos, a gente já falou disso 900 vezes, em todas as disciplinas que eu dou, a gente fala de alongamento. Professora, Oi. certa vez eu ouvi em um curso que eu fiz sobre flexibilidade e alongamento que de 10 a 15 segundos, de 10 a 30 segundos, seria a mesma coisa que nada, tanto no estático quanto no dinâmico. Isso é verdade? Mas eles falaram isso baseado em repetição ou não? Igual,
no dinâmico, aquele que você vai, segura e volta, sabe? Eles falaram, ó, segura até de 3 a 5 segundos, já é excelente. Mas o estático, aí eles estavam até falando que... Se você fizer uma vez só, não resolve mesmo, não. Se você alonga e faz assim, ó, 10, 10, 10, 10 não resolve, não. Agora, se você faz 10, espera, faz 10, espera e faz 10, aí resolve. Aí você faz 10, espera, também uma faz 10, vez, espera, aí resolve, entendeu? Então, Sim, assim, mas se eles falaram de 10 a 30 segundos, uma vez só... A gente ouviu sim, também uma vez um professor no período. curso que eu tinha falado, tinha mencionado, falou que deveria, o correto deveria ser no mínimo 2 minutos em cada posição. Isso no alongamento estático, entendeu? E você ficava, segurava no desconforto, em cima do desconforto, durante mais ou menos, aproximadamente 2 minutos, para que a fibra tenha aquela... Memória. uma certa eficiência na elasticidade, né, na flexibilidade. Porque, na verdade, ele coloca 2 minutos para a gente fazer com que as células que estão ali no músculo, elas consigam associar um pouco mais rápido. Só que, assim, 2 minutos já pode provocar alguma lesão na fibra. Se você estiver falando daquele treinamento que a gente falou de flexibilidade para atleta, tudo bem. Para uma pessoa que precisa ter uma flexibilidade negativa, tudo bem. Agora, no dia a dia, 1 minuto, 2 minutos na mesma fibra, você pode lesionar ela do mesmo jeito. Aí você tá fazendo prolongar e vai lesionando. Você vai superar a lesão. Porque, assim, gente, flexibilidade depende de relaxina, depende de hormônio, depende de vários fatores, entendeu? Então, assim, eu falar de flexibilidade é tão difícil, mas tão difícil, porque é isso aí que acontece. Um fala uma coisa, quem é da cinesiologia fala uma coisa, quem é da biomecânica fala outra, quem é da fisiologia fala de um jeito, quem é, sabe, cada um vai falando de um jeito. E aí a gente fica estagnado. E aí tem os práticos, né? Tem a galera da prática, a galera que vai lá, faz uma yoga, faz um pilates, faz um ginasta e fala pra gente o que tem que ser feito. Então, assim, nunca, na flexibilidade, gente, a gente nunca vai achar como é que fala? Um padrão. Eu sei que quando a gente forma, a gente quer ser um diferentão que faz tudo diferente das pessoas. Eu sugiro para vocês que, assim, quando vocês formarem, tiverem um aluno de personal de vocês, seja diferencial não em relação a ficar buscando métodos novos, não em relação a ficar buscando a novidade, né? Porque a novidade, ela não é cientificamente comprovada ainda. A novidade é a novidade hoje, mas daqui 20 anos, ela pode não ser. Lembra da ginástica aeróbica? A ginástica aeróbica foi uma novidade. Foi uma novidade que estourou o joelho e ligamento de muita gente, né? Tanto é que hoje a gente não ouve falar dela mais. Mas tenta trazer o diferencial de vocês baseado em conhecimento científico, em conhecimento comprovado. Às vezes a gente faz um curso, e eu gosto de fazer esses cursos, tá? Mas a gente precisa ver se os cursos são fundados em ciência. Ah, o cara vai lá e colocou, que é cientificamente comprovado. Beleza, não fica por aí, não. Pega a referência que ele utilizou e vai ler, porque às vezes, gente, é um estudo que fez com 2 pessoas em um período X. Então, vocês precisam ter uma maior... E eu falo isso porque eu era assim. Quando eu formei, na verdade, o que me estimulou a querer mexer com pesquisa foi isso. Quando eu formei, eu escutava tanta coisa e eu queria ser a diferentona, eu queria acreditar que 20 minutos já fazia muito efeito, porque um cara foi lá e falou que 30 minutos por dia de exercício intenso era suficiente para poder emagrecer e tal, tal, tal. E eu queria ser diferentona. Quando eu percebi que esse cara de 20 minutos, de 30 minutos, podia até perder, mas que aí o povo estava lançando artigo que não vendia, o povo estava lançando estudo e dando palestra falando que, olha, isso aí não tem mercado para isso não. O pessoal do treinamento intervalado estava falando que o treinamento intervalado continuava, aí desequilibra. Sabe como é que é a balança? Assim, ó. Aí você fala, poxa, esse cara falou isso, mas eu tenho outros 10, 15, 20 estudos que falam o contrário dele. Né? Ou então outros 10, 15, 20 estudos que falam que não é bem assim. E aí você precisa ter um equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês. Meu mestrado, eu falei de cigarro eletrônico e narguilé universitários. E aí, o meu orientador virou para mim e falou assim, faz um referencial bibliográfico trazendo os estudos sobre cigarro eletrônico.
E eu fiz uma pesquisa rápida e eu achei, assim, 15 estudos que falavam contra o cigarro eletrônico, e eu fui lá e sublinhei o que cada estudo falou. E eu achei 7, 8 estudos que falavam bem do cigarro eletrônico. E na minha dissertação eu apresentei os dois. Eu falei assim, olha, esses estudos aqui falam que o cigarro eletrônico faz mal por conta disso, 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 disso e disso. Esse aqui explodiu, esse aqui a criança tomou cigarro eletrônico lá e morreu, esse aqui a pessoa ficou mais dependente, e fui falando os motivos. Esse aqui não sabe o que é. Agora, esses aqui, eles acharam resultados positivos. Quem que vai concluir isso? Ninguém. Não tem ninguém que vai chegar e vai falar assim, é melhor e pronto. Porque sempre vai ter pessoas fazendo pesquisas, falando uma coisa que eu posso ir lá e falar que na minha pesquisa foi diferente. Então, infelizmente, o movimento científico é esse. O que eu optei por ser o meu diferencial quando eu fui personal? Né? E assim, eu quero deixar bem claro para vocês que se eu quisesse, se eu tivesse vocação para isso, se eu aguentasse ficar 15, 20 horas em pé, eu estaria fazendo isso até hoje. Eu deixei 10 alunos de personal para ganhar uma bolsa de R$ 1.200 como mestrado. Não era o meu interesse ser personal. Eu era personal, a vida sorriu para mim, as portas abriram para mim como personal, mas não era a minha prioridade, tá? Então, não é, ela fala que tinha 10, mas eu não quis. Acreditem vocês ou não, eu não quis ser personal, tá? Foi a minha escolha. Eu quis fazer mestrado, doutorado e estar onde eu estou hoje. Me sinto completamente realizada. Faz 10 anos que eu entrei na faculdade, né? Tem 10 anos que eu estava no primeiro período do meu curso. E hoje eu olho para trás e estou onde eu queria estar. Onde eu tive depressão, onde eu tive cansaço, onde eu tive fadiga, onde eu tive ansiedade, quando eu era personal. Então, não era minha escolha, mas eu tive alunos, tive muitos alunos, tive bons alunos. O que eu tentava fazer? Eu tentava fugir do modismo. O meu modismo, o meu diferencial era pegar o que tinha o maior volume de estudos, pegar os estudos, né, padronizados, pegar esse padrãozinho aqui besta e utilizar ele, porque ele eu tenho certeza que dá resposta. Dá resposta imediata? Não dá. Mas ele eu tenho certeza que dá resposta. E fazia isso de uma forma diferente. Fazia isso com equipamento diferente. Aí eu investi em modalidade. Eu não investi em protocolo. Eu investi em modalidade. Um dia eu montava um treino assim, outro dia eu montava de outro jeito. Fazia desafio. Então, assim, eu investi no meu trato com o aluno, porque não tem como, vocês podem assistir 1000 cursos aí, você pode investir em flexibilidade, Vinícius, faça um monte de curso de flexibilidade e dose, porque assim, baseado no que, eu nunca ouvi uma literatura, você fez o curso, eu respeito, mas assim, de 10 anos para cá, de tudo que eu já estudei, eu nunca vi uma literatura específica comprovar que é no mínimo 2 minutos para o músculo adaptar. Porque o meu músculo adapta de um jeito, o seu do outro. Eu já dei aula de desenvolvimento motor, muitos anos, eu dei aula de aprendizagem motora. A forma com que o meu músculo grava uma informação é de um jeito, do seu é outro. Então, quem me garante que com 2 minutos meu músculo vai ter essa informação memorizada? Ninguém. Agora, o que eu posso te falar é que 2 minutos gera um estresse metabólico. Se você for olhar para a via anaeróbia, ela se sustenta em 1 minuto e meio. Então, você vai estar consumindo glicose igual você está lá. E esse não é o objetivo de exercício de flexibilidade dentro de um treino. Flexibilidade tem que ser uma volta à calma, tem que ser um relaxamento, tem que ser uma descontração, né? Ou descontração antes ou descontração depois. Ou os dois, tanto faz. Então, assim, eu acredito que essas meninas que têm flexibilidade nula, que têm flexibilidade zero, elas chegam nesse ponto de ficar 2, 5, 10 minutos na mesma posição. Isso é um fato, tá? Que elas repetem muito e elas trabalham principalmente isso aqui, ó, flexibilidade dinâmica é o que elas mais trabalham lá, tá? Agora, eu não posso te dizer que eu tenho alguma impressão e eu tenho alguma literatura a respeito de 2 minutos. O que eu posso te dizer é que eu acho que 30 segundos já gera uma lesãozinha, dependendo da pessoa, se a pessoa foi encurtada. Vai gerar lesão, vai gerar desconforto, a pessoa vai tremer, a pessoa vai ficar desconfortável perto de você, ela vai ficar constrangida perto de você. Então, tentar de 10 a 15 segundos, aumentando o número de repetições, e depois você aumentar os segundos, diminuir a repetição, a gente vai conseguir respostas melhores. E deixa eu falar para vocês, para finalizar essa parte, qual é o melhor exercício para perder peso? O exercício que é realizado, o exercício que é feito. Não adianta vocês investirem em curso, vocês investirem em livro, ler teoria, babá, e chegar lá e seu aluno não querer nada que você passou.
o exercício que perde peso é o exercício que é realizado. Se o seu aluno quiser fazer só aeróbio, beleza, dá uma miguezada nele aí nos mistos e faz os dois. Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar. E hoje em dia as pessoas estão morrendo de obesidade, as pessoas estão morrendo de sedentarismo, porque a educação física acha que ela é o suprassumo da saúde e tem falado para as pessoas assim, só serve se for isso, ou você faz ou você não faz. Ah, deixa de ser preguiçosa. Ah, para de fazer isso. Ah, é só HIIT. Ah, é só musculação. Ah, é só aeróbio. Ah, é só caminhada. Então, de tanta gente falar é só, é só, é só, é só, é só, as pessoas não sabem o que elas fazem. E aí sobra musculação para elas, e musculação, vamos combinar, tem que gostar, musculação é um saco, assim, do ponto de vista social. Quem gosta, gosta, só que a maioria esmagante da população não gosta. A prova disso é que tem um monte de obeso no mundo, né? A obesidade está crescendo muito mais do que os marombeiros do mundo. Então, assim, mais do que passar para vocês o que o AVA traz, o que a literatura traz, o conhecimento que eu tive, né? A minha experiência aí, porque o dia que eu defendi o meu mestrado, eu falei assim, eu não pego mais aluno de personal, eu não quero mais, eu quero dar aula. Primeira faculdade particular que eu trabalhei, eu já estava na UEG, e eu só conseguia estar lá, porque ela era o único lugar que contratava graduado. Quando eu formei, eu falei, agora eu quero ir para outras faculdades, e para isso eu vou abandonar de vez o negócio. Peguei 2016, eu nunca mais dei aula de personal. Então, assim, não queria, mas tinha opção. Mas o que eu tentava ser diferente das pessoas, tanto é que tem muita gente que me liga ainda, meu namorado é cheio de ex-aluno de personal meu, né? Tem muita gente que me liga, era isso, era o trato com o aluno, era escutar ele, o que você quer, o que você gosta, você gosta de natação, você gosta disso, porque não adianta a gente estudar protocolo se não consegue aplicar, tá? Não adianta você querer que a sua aluna faz 2 minutos de alongamento, agora se ela gosta, tem aluno que gosta de alongar, aí Vinícius, se ela gostar de alongar, cara, usa 20, 30 minutos da sua aula para alongar ela, sabe? Faz uns cursos de pilates para ela, faz uns treinos diferentes lá para você fazer para ela, aprofunda nisso. Agora, se ela não gosta, não mete um trem de 2 minutos nela porque o fulano do curso falou isso pra você, não. Porque foi ele que falou. Quantas outras pessoas que podem ter falado isso? E a gente faz curso por isso, gente. A gente faz curso para falar uma coisa que aparentemente só a gente sabe. Ninguém mais sabe de nada daquele curso. Só a gente que sabe dele. Então, eu vou dar um curso sobre isso para falar isso porque é só eu que sei, né? Mais ninguém sabe. Mas não é isso. A gente tem que fazer um monte de curso e saber filtrar. Poxa, isso é aplicado? Isso eu consigo colocar na prática? Essa pessoa trabalha com isso? Eu vejo uma onda de curso aí de gente que dá curso de HIIT, curso de emagrecimento. Primeiro, obeso, eu não gosto dessa disciplina assim, eu gosto por falar, porque envolve fisiologia, envolve anatomia, e eu amo fisiologia, né? Fisiologia e anatomia é minha paixão. Aí você vai lá, um cara que tá falando de você de prescrição de exercício, faz isso, coloca 20 minutos disso, 15 minutos, o cara é gordo, obeso, tá quicando. Não tem um aluno de personal, só ficou a vida inteira enfiado dentro da universidade, não tem prática. Então, assim, quando vocês forem selecionar os cursos de vocês, dá uma olhada, o cara pesquisa isso, beleza, ele tem experiência prática nisso, né? Porque os dois têm que andar juntos. Entendeu como é que é, Vinícius? Eu não tô pagando sapo pra você, não. Eu tô só trazendo para vocês que às vezes a gente tem que ter, nesse mundo da educação física, eu não sei das outras áreas, mas a gente tem que filtrar muito, porque o que mais tem é gente querendo mostrar novidade, gente querendo falar coisa nova, gente querendo ser o diferente, querer ser o conhecido, querer ganhar dinheiro, e a gente precisa ter uma certa, como é que fala? Coerência, né? Tem que tomar um cuidado para não aplicar isso lá. Porque na farmácia eu sei que não é assim. A gente tem 300 anos de vida aí e eles sempre vão falar do mesmo composto que vai curar a dor de cabeça. Por quê? Porque a célula que determina não é a gente, não é invenção nossa. Agora, quando fala de exercício físico, tem aí esse tanto de gente diferente para falar o que é melhor do que o outro. Não existe nada que seja melhor do que o outro. Existe o exercício que é feito. Existe o obeso que sai de casa para treinar. Então, assim, nada de ficar criticando a pessoa porque ela quer ficar 1 hora na esteira. Orienta. Fala, olha, entendo você gostar de fazer só esteira, só que existe isso, 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 e acontece isso, isso e isso. Caso você queira conhecer outra modalidade aeróbica, você me fala que eu te passo para lá, pra gente mudar o estímulo do corpo. E não assim, nossa, que absurdo, nunca vi ficar só 1 hora esteira. Não, gente, não é assim não, vamos tentar ser mais maleável, ok? Ok. Do resistido, os dois, tá? Então,
para o controle de peso corporal, é extremamente importante que a pessoa pratique os dois. E eu gosto muito de treinamento intervalado, treinamento funcional. Assim, o CrossFit eu tenho medo, tá? Porque o CrossFit é uma modalidade nova, né? Dependendo do sobrepeso, eu não indico muito vocês passar por CrossFit para pessoa obesa ainda não. Deixa ela pegar uma preparação física ali, depois você pede ela para ir, tá? Mas treinamento intervalado, treinamento funcional, um treinamento em circuito, o que mais? Uma dança misturada com uma ginástica localizada, sabe? Vai variando. Tenta achar outros tipos de exercício aeróbio resistido para melhorar aí o desempenho do seu aluno. E lembrem-se, não adianta se ele não parar de comer. E vocês querem a verdade? Não quero frustrar vocês, não. Mas o que mais me desanimava era isso aqui, ó. Às vezes a gente se mata para montar um treino massa, para fazer um curso legal, para montar um protocolo, investe em faixa, investe em treino, nananana. Aí sabe o que o aluno faz? Nossa, essa quarentena tá acabando comigo, com uma bate chocolate ontem. Você fica muito mais frustrado que ele, porque você sabe o tanto que é difícil você pensar em um treino para emagrecer. E você sabe que o treino para emagrecer não vai ter eficiência se a pessoa continuar tendo os mesmos hábitos alimentares. Eu tinha uma aluna, só para finalizar essa parte, eu tinha uma aluna que ela tinha muito dinheiro e ela veio em mim, ela chegou até mim por outras duas alunas. Eu cheguei na academia, uma menina fez entrevista comigo lá, né? Eu fiz a anamnese dela e ela já fechou o personal comigo, depois a irmã dela fechou e a mãe dela fechou. E aí uma amiga dessas três fechou comigo também. Ela não era da academia, mas ela queria uma personal e as meninas me indicaram e ela foi, a Jace. E aí, assim, ela tava acima do peso, ela queria muito perder peso, ela não tinha problema com dia, com hora, treinava todo dia, poucos alunos que eu tive para conseguir pagar personal todo dia na semana, né? Geralmente era 3 vezes. Ela treinava todo dia, ela ia num período bacana. E aí, a mesma coisa que eu fazia com todo mundo, eu fazia com ela. A mesma coisa, assim, lógico que dentro da realidade dela, mas a mesma dedicação, a mesma preocupação. E um dia ela chegou em mim, na lata, virou pra mim e falou assim, esse treino seu tá péssimo, eu não tô conseguindo emagrecer, eu tô muito frustrada, eu tô jogando dinheiro fora. Gente, pra mim foi a mesma coisa de dar um murro na boca do meu estômago. Porque eu estudava tanto, eu dedicava tanto, eu pensava em tanto exercício, eu variava tanto as minhas coisas, eu buscava tanta informação para montar um treino diferente para ela, principalmente para ela, porque assim, ela era muito cri-cri, sabe? Aquelas mulheres muito exigentes, então eu esforçava para fazer com que ela conseguisse o resultado dela. E naquele dia eu fiquei muito triste. E mais tarde eu dei aula para amiga dela, para Márcia Paula. E eu cheguei na Márcia Paula e falei, Márcia Paula do céu, eu não sou de reclamar, mas cara, tá tão difícil, a Jace, eu não sei, eu não tô conseguindo resultado com ela e tal, e com a Priscila eu consegui, com você eu consegui, com ela eu não tô conseguindo. Ela virou pra mim e falou assim, Lídia, deixa eu te falar, não sofre com a Jace não, a Jace estava no aniversário da minha filha, eu não lembro o nome da filha dela, a Jace estava no aniversário da minha filha, você vê o tanto de bolo que ela comeu no aniversário da minha filha, eu não tive coragem de comer o bolo de aniversário da minha filha, ela comeu assim, ó, como se nem treinasse, como se nem fizesse exercício. Naquela hora, parece que assim, veio um balde de água fria em mim, porque a primeira sensação que a gente tem é da gente ficar frustrado. Meu aluno tá obeso, ele não tá emagrecendo, a culpa é minha. Porque a gente aprende tanto que o exercício físico é certinho, que a gente acaba achando que a culpa é nossa. E a gente fica com tanto medo de perder aquele aluno, que a gente somatiza essa culpa pra gente. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. A hora que ela falou isso pra mim, eu falei, é isso, cara, a culpa não é minha, eu estou fazendo a minha parte. Isso não acalmou meu coração em relação a continuar sendo personal. Porque eu tive vários outros alunos igual a Jace. Só me abriu os olhos em relação a não ficar frustrada com os resultados dos meus alunos. Que por mais que eu estudasse vários protocolos, a gente ia ter esse problema. Por mais que eu chegasse neles e falasse, vamos ver o que você gosta, o que você não gosta. Acho que eu já devo ter dado o exemplo para vocês de uma outra aluna que eu tive que tinha depressão, que teve ótimos resultados, não do ponto de vista de emagrecer, né? Mas do ponto de vista de... Eu vou falar dela para vocês lá quando a gente faz transtorno de humor. Que eu tive ótimos resultados, foi tudo maravilhoso, ótimo, só que é frustrante. Sinceramente, vocês preparem para isso, tá? A gente começa com muita energia, a gente começa estudando, compra livro, faz curso, só que eu acho que o que a gente... E por isso que eu fui para a área da pesquisa,
O que eu acho que a gente precisa hoje, e é lógico que eu não estou no meu melhor momento da vida para falar sobre isso, mas enquanto não houver uma conscientização da população em relação à prática de exercício físico, o povo vai pagar personal, não vai ter resultado e vai para o personal que dá resultado. E o personal que dá resultado rápido é o personal que machuca aluno, é o personal que enfia anabolizante no aluno. Não sou contra anabolizante, desde que no momento certo, na dosagem certa, tá? Mas enfia anabolizante no aluno, é o personal que promove um estresse metabólico no aluno tão grande, mas tão grande que o aluno toma trauma de exercício físico. Aqui em Goiânia tem um, não vou citar o nome dele para não dar problema. É o personal que trabalha com os extremistas. Ele que faz o aluno perder peso, mas ele também não segura o aluno, não. A rotatividade dele é muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, assim, se preparem para tudo. Saber o que emagrece e o que não emagrece, saber o melhor exercício para emagrecer, não vai definir se vocês vão ser os melhores personagens em Goiânia, no Brasil e no mundo, tá? Por quê? Porque o conhecimento científico todo dia está sendo superado. A educação física é feita de modismo. Então, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados se vocês apegarem no básico. Se apeguem no que é científico, se apeguem no que já está na literatura, se apeguem naquela verdade e modernizem aquilo, em vez de ficar inventando e correndo atrás de protocolo. E eu tinha um colega de personal meu que fazia isso. O povo ia lá, fazia 4 exercícios de peito, 2 repetições com carga máxima e ia embora. Os treinos de personal dele era assim. Pergunta se ficava um na mão dele, não ficava, não. Então, assim, estudem, leiam, olha, saiu um artigo que fala isso, analisem aquele artigo criticamente para você ver se aquilo pode ser verdade, porque a gente tem mania de ler só título. O exercício, assim, 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 é a melhor coisa para emagrecer. Aí todo mundo atrás daquilo, né? Então não adianta, infelizmente não adianta a gente... Oi, pode falar. Segunda-feira você citou em questão daquela complementação. Aí você Complementação? botar alguns exemplos sobre artigos, pesquisas, TCC. Ah, tá. É quarta-feira. Quarta-feira, 6 horas, no Teams. Eu deixo o link lá para vocês, para quem quiser entrar. Tá. Então, gente, Pode. eu acho que é isso, tá? Pensem direitinho de tudo, assim, de todas as intrigas que eu tenho com prescrição de treinamento, e talvez por isso que eu sempre evitei essa disciplina, sabe? Eu sempre evitei. É hora que chega no controle de peso, porque são muitas coisas, muitas informações. Paulo Gentil fala uma coisa, vem outro e fala outra, vem outro e fala outra. E no meio disso fica os personal e os professores de educação física, tudo sem saber o que faz. E vira uma confusão na nossa cabeça, fica correndo atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas assim, busquem o conhecimento, sim. Vocês precisam buscar o conhecimento. Busquem e filtrem, ok? Busca o conhecimento, filtra o conhecimento e vê o conhecimento que é mais aplicável para a sua prática, ok? Vê o que mais se adequa à sua realidade. Por mais que aquele conhecimento não seja o mais assim, cientificamente comprovado, mas se ele adequa, faz ele. Porque exercício que emagrece é o exercício que é feito. Não existe. O exercício que emagrece é aquele exercício que você levanta a cadeira e vai embora. E aí é o seguinte, se for uma caminhada, ótimo. Se for correr atrás do cachorro, ótimo. Se for ficar pulando na areia, melhor ainda, tá? Desde que seja feito, ok? A gente terminou essa parte e eu ia falar sobre diabetes hoje, mas eu imaginei que essa aula ia demandar um tempo um pouco maior para vocês entenderem. Algumas coisas que não tenham ficado claras aqui para vocês sobre essa relação de consumo. Por que que o treinamento de força consome glicose? Por que que o treinamento aeróbio consome gordura? A gente vai falar disso na aula de segunda, no metabolismo energético, tá? E lá a gente vai juntar, e lá vocês vão ver o que consome mais do que o outro, para a gente finalizar essa parte. E aí, na aula que vem, a gente fala sobre diabetes, porque aí, quando a gente fala de pessoas diabéticas, hipertensas, com transtorno de humor, aí é batata. Aí sim não tem muita variação, não. Agora, emagrecimento, tem um monte de variação diferente, tá? Agora, diabetes não tem, não. Diabetes é preto e branco, senão você mata seu aluno, tá? Então, acho que vai ser até interessante a gente falar de metabolismo,
antes de falar de diabetes, tá bom? Bem, deixa eu só tirar uma dúvida sobre aquela parte lá de alongamento. Quando a pessoa treina e ela reveza a modalidade em várias academias, por exemplo, ela faz pilates e musculação. E aí, se, por exemplo, ela fez musculação, ela treinou membros superiores hoje, amanhã ela vai treinar perna, e aí depois ela decidiu treinar pilates, já está envolvendo exercício de alongamento, mas um dia que não está treinado com musculação. Isso pode atrapalhar, só o exercício de alongamento pode atrapalhar a recuperação muscular? Não, não existe um estudo que comprove que só o exercício de alongamento atrapalha a recuperação muscular, não. O Pilates, ele tem uma característica que ele gera um pouquinho de força, tá? Então, assim, ele vai promover uma força, uma necessidade de força. Ele não é só alongar, igual alongamento, né? Então, quando ela chegar lá para fazer o Pilates, é interessante saber o que ela vai treinar naquele grupo e eu adaptar o meu treino com o deles, né? Perfeito. Porque o Pilates, ele trabalha basicamente músculos do core, músculos que sustentam o corpo. Então, talvez são áreas musculares que você não trabalha tanto. A gente trabalha mais membro, né? Braço, costa, peito, membro inferior, canela, esse trem. Canela é ótimo, né? Perna e coxa. Então, se for assim, se o Pilates dela for voltado mais pro core e tal, né? E você conversa com a professora dela ou pede para ela te explicar um pouquinho, aí não tem problema, você pode montar o seu treino normal. Agora, se for um Pilates mais incorporado, né, uma pessoa que está num Pilates mais avançado, aí o interessante seria sim você identificar o que ela está fazendo no Pilates para que você respeite o princípio da recuperação. Sim. Agora, se essa pessoa já for treinada, eu tinha uma aluna que fazia balé. Ela era minha aluna disso aqui. Como é que chama isso aqui? Ah, gente, eu esqueci o nome. Distância. Eu esqueci o nome agora, não tô lembrando não. Aqui a pouco nós monta treino e manda para eles. E ela fazia balé. Então, o que eu Consultoria online. Consultoria, gente, obrigada. Ó, a pessoa esqueceu que é consultoria, é falta de comida, é falta de arroz na barriga. Minha aluna, Bora, Lídia, bora jantar, filha. Já eu deu. tinha uma aluna de consultoria que ela fazia balé. E aí, Deise, eu sabia que no dia do balé ela ia trabalhar muito membro inferior, né? E a gente vai analisando isso um pouquinho, só que ela também tinha muito alongamento. Só que ela fazia balé de manhã e treinava de tarde. Então, o que eu fazia? Às vezes eu mantia o balé, o treino de perna dela no dia do balé e deixava ela se recuperar do balé e do meu treino no outro dia. Entendeu como é que é? Então, ela lá de manhã fazia balé, de noite ela treinava comigo membro inferior, aí no outro dia ela não fazia nada de membro inferior, nem balé, nem o meu treino. Entendi. Entendeu? Então, dá para você participar disso. Ok, obrigada. Gente, deixa eu tirar a foto da chamada aqui, jogar lá no grupo. Vocês vai com Deus. Peraí. Segunda-feira, aulinha massa. Quem quiser participar, só entrar no link lá que eu vou deixar para vocês, tá bom? E aí, quem quiser participar do grupo de pesquisa, vai ser muito legal. Lá vocês vão aprender a olhar o protocolo de pesquisa, falar assim, essa pesquisa aqui, não sei, esse protocolo aqui não tá lá confiável, né? Nós vamos conseguir analisar criticamente os estudos que vocês têm contato, tá bom? Ok. Tchau, boa janta. Não come arroz, não, vai virar açúcar no seu sangue. Ah, tá. Uhum. Comer Não vou comer. proteína, moço. Tá com a